No verão de 2018, eu estava em um relacionamento à distância. Não era tão longe, ele morava a apenas 4 horas de mim. Era um relacionamento sério, mas também bastante novo. Na época, meu namorado, que dirigia essas 4 horas para me ver em todos os feriados escolares, basicamente implorou para que eu o visitasse na casa da avó dele. Eu não tinha carro, mas realmente queria impressioná-lo e mostrar minha dedicação ao relacionamento, então gastei uma grana em um ônibus Greyhound. Fiquei animada para me encontrar com ele. No início, tudo parecia bem. Eu me sentei no fundo do ônibus porque não queria conversar com ninguém, mas o ônibus estava bem cheio e, inevitavelmente, um cara sentou-se ao meu lado. Não vi nada de suspeito, ele parecia um cara normal, talvez em seus 20 ou 30 anos. Então coloquei meus fones de ouvido e o ignorei. Antes de continuar, gostaria de destacar algumas falhas de caráter que eu tinha na época em que isso aconteceu. Quando eu tinha 18 anos, era uma pessoa extremamente não julgadora, tendia a ver o melhor nas pessoas, até mesmo em excesso. Isso costumava me colocar em situações muito ruins e às vezes, perigosas. Com 18 anos, eu simplesmente não sabia melhor e meio que ignorava ações potencialmente preocupantes. Havia um cara no banco à frente que não parava de falar, sem se dirigir a ninguém em particular, mas ele estava voltado para uma garota nas próximas fileiras. Novamente, não queria julgá-lo, talvez ele tivesse algum problema mental que não pudesse controlar e, como não estava fazendo mal a ninguém, o ignorei também, continuando a olhar pela janela e ouvindo música. Isso até que ele se virou e me encarou. Agora, eu posso ter sido ingênua, mas não era estúpida. Um frio percorreu minha espinha ao fazer contato visual com aquele homem. Ele tinha olhos frios e insensíveis, e sua pele estava tão desbotada que parecia coberta de poeira. Tirei meus fones e ele imediatamente se virou para o cara ao meu lado, e os dois começaram a conversar. Fiquei bastante incomodada quando ouvi que estavam discutindo como eram ambos ex-presidiários que tinham saído recentemente da prisão. Lembrando que eu era não julgadora, pensei que talvez eles tivessem cumprido pena por algo menor, dado que tinham acesso a um ônibus público. Não sei como isso funciona, obviamente, não fazem uma verificação de antecedentes em um ônibus Greyhound, mas tentei não pensar muito nisso. O homem à nossa frente virou-se para mim e, não me lembro exatamente o que ele disse, mas me chamou de "Oh baby", o que me deixou um pouco assustada. Não podia dizer que não estava acostumada com isso, pensei que era só mais um cara estranho tentando me paquerar. Irritada, coloquei meus fones de ouvido novamente e o ignorei até que o ônibus parou em um ponto de descanso. A maioria das pessoas desceu, incluindo o cara ao meu lado, deixando apenas eu e o homem à minha frente no fundo do ônibus. Ele perguntou se eu poderia ir até ele e me sentar para fazer uma conversa amigável, e, como uma idiota, acabei fazendo isso. Lembre-se de que eu tinha 18 anos e era absolutamente ingênua, e também não tinha um instinto que me dissesse que algo estava errado. Ele começou a me contar que tinha acabado de sair da prisão e não via uma mulher há muito tempo. Eu disse algo como "Oh, isso é uma pena" e me afastei dele. Ele se inclinou para mais perto, de modo que nossas pernas se tocaram, e foi aí que meu coração começou a disparar. A próxima coisa que sei é que as mãos dele estavam sobre mim. Ele envolveu os braços em volta da minha cintura e começou a falar sobre o quão pequena eu era, então comentou que fazia tanto tempo desde a última vez que tocou em uma mulher. Eu estava paralisada, sem saber o que fazer, enquanto ele continuava a falar que eu deveria ser modelo, enquanto continuava a me apalpar. Estava absolutamente apavorada e não conseguia me mover. Logo, todos voltaram ao ônibus, incluindo o cara que sentou ao meu lado, que lançou um olhar estranho para o outro homem, o que o fez me soltar. Eu me arrastei para fora daquele lugar e ainda me sentei atrás dele, sem saber o que fazer, mas me sentindo mais segura com outras pessoas no ônibus. Ele não me incomodou mais depois disso, então apenas rezei para que permanecesse assim. Mas piorou. O ônibus parou em outro ponto de descanso, e desta vez eu desci, não querendo ficar presa ali novamente. Estava apenas relaxando, tanto quanto alguém pode relaxar após algo assim, quando uma garota que reconheci do ônibus se aproximou de mim. "Ei, aquele cara que estava falando com você acabou de sair em um carro e está circulando o prédio. Ele fica saindo e voltando."
Sinto muito por não ter dito nada antes. Agradeci a ela pelo aviso, coloquei um moletom em um dia de 30 graus e puxei o capuz para que ele não me visse ao voltar para o ônibus. Por sorte, nunca mais o vi. Estava muito envergonhada para contar a alguém o que tinha acontecido, devido à minha falta de competência e à compreensão geral de como o mundo pode ser. Quando encontrei meu namorado, dei detalhes muito vagos, querendo esquecer que isso tinha acontecido, mas agora não acho que isso seja possível. Em 2014, eu me mudei para a Inglaterra, vindo do Canadá, para ganhar experiência de trabalho e viagem e também para me encontrar. Acabei vivendo em Essex com 3 outras colegas de quarto, todas eram mulheres e um pouco mais velhas do que eu. Eu tinha 24 anos na época. Megan tinha 31, Cherry 34 e Cassie 38. Megan era de Nova York, Cherry de Nova Jersey e Cassie da Polônia. Todas nós compartilhávamos um apartamento de 3 andares. Nos fundos da casa estava a sala de estar e a cozinha, a parede de trás era completamente de vidro e dava para o jardim, que era totalmente cercado. A casa tinha uma dinâmica interessante, para dizer o mínimo. Eu tenho muitas histórias daquela época da minha vida. Eu adorava todas as minhas colegas de quarto, exceto Cherry. Depois de viver com ela por 7 meses, eu já estava cansada de suas travessuras. Um dia, voltei do trabalho, tranquei a porta, preparei algo para comer e subi para o meu quarto. Eu trouxe um trabalho para casa, então estava de pijama, com todos aqueles papéis ao meu redor e fones de ouvido, ouvindo música. Usava os fones porque Cherry estava jantando com amigos do trabalho, o que significava bebida e, logo depois, uma cena de gritaria era certa. Eu simplesmente não queria ter que ouvir seus gritos insanos. Eu estava trabalhando, totalmente focada, até sentir algo. Olhei para cima e vi um homem parado sobre mim. Não percebi imediatamente, de forma passiva, disse, o quarto da Cherry é no 2º andar. Continuei a trabalhar, pois Cherry costumava trazer homens estranhos para casa, mas ele não se afastou. O quarto da Cherry é lá embaixo, ele interrompeu. Não estou aqui pela Cherry. Um frio cortante percorreu minhas veias, e meu instinto de luta ou fuga entrou em ação. Neste momento, comecei a avaliar a situação. Olhei para ele de cima a baixo, ele segurava uma garrafa de vinho em uma mão e uma faca na outra. Ele tinha cerca de 1,78 metros, cabelo castanho desgrenhado e olhos negros. Vestia uma camisa polo azul clara, com uma das golas levantada, e tinha um forte sotaque de Manchester. Assim que consegui focar, percebi que seus olhos eram negros porque suas pupilas estavam completamente dilatadas. Eu estava em apuros, precisava de um plano de fuga. Infelizmente, esse homem estava entre mim e a porta do meu quarto. Eu precisava descer, mas precisava que ele pensasse que era ideia dele. Decidi entrar na dele. Então, ele usou a faca para abrir a garrafa, e o vinho começou a escorregar pelo meu carpete. Eu disse, vó não, vamos limpar isso. Eu prefiro beber em uma taça adequada de qualquer maneira. Ele acenou, respondendo, sim, você é uma garota bem classe. Tentei agir o mais naturalmente possível, tentando não mostrar que estava tremendo e tentando controlar minha respiração. Fiz a longa jornada até o andar principal do meu apartamento. Em uma das mãos, ele segurava a parte de trás do meu vestido, e eu podia sentir a ponta da faca roçar nas minhas costas. Eu tentava conversar de maneira brincalhona enquanto descíamos as escadas, não consigo dizer o que estava falando, provavelmente estava divagando. Não conseguia ouvir nada além do meu coração batendo nos meus ouvidos. Chegamos ao fundo das escadas e havia um corredor à minha esquerda, que levava à porta da frente. À minha direita, muito mais próxima, estava a cozinha e a sala de estar. Fizemos o caminho até a cozinha, e apontei para os armários onde estavam as taças de vinho. Ele disse que sabia onde estavam e começou a se direcionar para lá, ficando agora com a mesa da cozinha entre nós. Era a hora de correr. Eu corri rapidamente pelo corredor em direção à porta. Minhas mãos tremiam e suavam enquanto tentava abrir os trincos. Abri a porta e vi 2 homens atravessando a rua, eles deviam estar voltando para a casa do trem.
Havia uma grande estação de trem em frente à nossa casa. Eu chamei por eles, pedindo ajuda, e de repente fui jogada no chão. Pequenas pedrinhas perfuraram minha pele, causando dores agudas onde se prenderam. O intruso me empurrou para o lado e fugiu. Um dos homens correu atrás do intruso, enquanto o outro me disse para entrar em casa e que ele verificaria o local e chamaria a polícia. Eu tranquei as portas e liguei para a polícia. Enquanto estava ao telefone com a central, corri desesperadamente pela casa para checar todas as janelas e portas. De repente, ouvi um barulho alto na minha porta. Informei a central sobre os batidos e ela me disse que a polícia ainda não havia chegado. Pensei que poderia ser um dos homens que me ajudaram. Fui olhar pelo olho mágico e era ele, o intruso. Ele estava de volta, batendo na minha porta e gritando que eu tinha seus óculos e que não tinha terminado comigo. Eu absolutamente surtei. A atendente tentava me acalmar, mas eu estava perdendo a cabeça. Então, ela disse: "Eles estão chegando na sua rua agora, você deve ouvir as sirenes." E eu ouvi. O intruso então disparou. Um policial pulou do lado do passageiro enquanto o carro ainda estava se movendo e correu atrás dele. O segundo policial entrou na minha casa e os dois homens coletaram evidências, tiraram fotos, etc. Depois de um tempo, Cherry chegou em casa e surtou. Assim que expliquei a situação a ela, ela disse: "Oh meu Deus, isso poderia ter sido comigo." "Sim, obrigado, Cherry, sempre pensando em você." Na manhã seguinte, fui chamada para identificar um homem que estava detido. Eu o apontei. Entrei em uma sala pequena e o policial retirou um saco de evidências. Ele me perguntou se os itens eram meus, ou eram. Eram minhas roupas íntimas e fotos tiradas da minha casa. O policial me informou que o intruso havia me perseguido por algum tempo. Ele estimou que eram 3 meses. Ele havia feito um ninho do lado de fora da minha casa, no topo de uma colina, que dava vista para nossa sala de estar e cozinha. Ele era um criminoso sexual conhecido e traficante de drogas. Então, ele me disse o quanto eu era sortuda por ter conseguido sair praticamente ilesa, enquanto outros não tiveram tanta sorte. Quando eu tinha cerca de 19 ou 20 anos, minha melhor amiga estava namorando um cara que era realmente bonito, engraçado e gentil. Eu ficava muito na casa dela, e ele sempre vinha nos visitar e passar um tempo com a gente. Ele morava com a bisavó, que era extremamente rígida, ou mesmo tendo 18 anos, ela lhe impôs um toque de recolher, e se ele chegasse atrasado, ela o trancava para fora ou chamava a polícia. Então, ele sempre tinha que estar em casa, pelo menos, até às 22 horas. Certa noite, eu estava na casa dela, nós estávamos bebendo e jogando cartas quando ele entrou correndo pela porta, por volta das 21 horas, dizendo que tinha se envolvido em uma briga. Não pensamos muito nisso, já que ele não era exatamente um garoto exemplar e isso não era tão surpreendente. Mas, depois que passou da meia-noite, todos nós ficamos pensando: caramba, sua avó está deixando você ficar fora até tão tarde. Ele acabou nos dizendo que ela estava dormindo e o havia trancado para fora novamente. Não achamos que fosse um grande problema, e isso acontecia o tempo todo. No dia seguinte, eu acabei indo para casa. Minha amiga me ligou naquela noite, chorando muito, pedindo para eu olhar no Jail Tracker. Eu acessei o site e, sob a foto dele, estava escrito: assassinato. Eu fiquei literalmente chocada, tipo, o que diabos? Quem ele assassinou? Eu estava lá quando, na verdade, ele tinha acabado de espancar a bisavó até a morte com um martelo. Ele sentou e bebeu com a gente, jogou cartas e agiu como se nada tivesse acontecido. Depois que todos foram embora, ele acabou contando para minha amiga o que tinha feito. Ela fez parecer que ia fugir com ele, ou foi para o quarto e começou a empacotar suas coisas, mas se esgueirou para o banheiro e ligou para a polícia. Foi realmente assustador e traumatizante para todos nós, principalmente para ela. Ele acabou sendo condenado a cerca de 50 anos ou algo assim. Tentou escapar cerca de 4 anos após sua condenação, e adicionaram mais tempo à sua sentença. Então, duvido que eu o veja novamente.
O tempo dessa história era quando eu tinha 21 anos e morava em uma grande cidade do meio-oeste, frequentando a universidade local. Havia vivido lá por apenas um mês antes de minha história começar. Eu já havia testemunhado um trem parado, sido xingado por um viciado e até mesmo um morador de rua me seguirá, ameaçando me estrangular do lado de fora do prédio de física do campus. Além disso, assisti a uma ação policial de 13 agentes em uma casa de drogas logo do outro lado da rua. A área ao redor da minha universidade é conhecida por ser perigosa e tem uma taxa de criminalidade notoriamente alta. Recebíamos algumas mensagens por semana da polícia do campus, informando sobre roubos, invasões, agressões, perseguições, tentativas de sequestro, etc. Eu sempre ignorava essas mensagens, pensando, de forma tola, que nunca seria uma vítima, porque era inteligente o suficiente para não me meter em encrenca, para não sair sozinha tarde da noite. Todos os clichês. Agora, eu realmente lamento esse comportamento e, para qualquer um que esteja ouvindo isso, por favor, nunca pense que está 100% seguro, independentemente do seu nível de preparação. Sempre faça o seu melhor para permanecer atento e cuidadoso. O primeiro incidente não foi muito incomum. Eu estava a apenas 1 ou 2 quadras do meu prédio, um dia, no início da noite. Ainda estava claro lá fora. Eu estava passeando com meu cachorro, Sésame, um adorável Shiba Inu que parecia um filhote fofinho e nunca foi assustador ou particularmente protetor em toda a sua vida. Enquanto voltava para casa, passei por um pequeno estacionamento e vi uma grande van. Consegui ver um homem na casa dos 60 anos sentado no banco do motorista, fumando um cigarro. Ele estava me encarando enquanto eu passava. Ele realmente se inclinou para fora do carro e me chamou: "Vei, você aí. Que cachorro lindo! Qual é o nome dele?" Devo mencionar que esta não é nem mesmo a minha primeira história assim. Eu tenho um medo intenso de estranhos, e na verdade, lido com PTSD de outros incidentes na minha vida. Sendo bastante cautelosa por essa razão, ignorei-o e apenas acelerei o passo. Ouvi uma porta de carro se fechar atrás de mim e me virei rapidamente para ver que ele havia saído da van e estava caminhando lentamente em minha direção. Ele me chamou novamente: "Vei, querida. Eu só quero ver seu cachorro. Volte aqui." A forma como ele falou me irritou, e eu apertei a coleira do meu cachorro, começando a andar mais rápido, começando a me sentir nervosa. Meu coração começou a disparar, mas continuei dizendo a mim mesma repetidamente que estava exagerando, que era apenas a minha paranoia e que não havia nada com o que me preocupar. Como eu estava enganada. Consegui virar a esquina e estava prestes a atravessar o último parque antes de chegar ao meu apartamento. Em meio ao meu medo do cara da van, não estava prestando atenção como costumava fazer no que estava à minha frente. Olhei por cima do meu ombro e vi que o cara havia parado de me seguir. No entanto, ele estava parado no meio da calçada com um grande sorriso crepe no rosto. Eu me virei rapidamente, com os olhos grudados no meu prédio. Eu só precisava andar mais meia quadra e estaria em casa. Estava ansiosa para me afastar dele da van estranha, quando, de repente, pensei que estava a salvo. Um grupo de 5 ou 6 homens veio de um lado do parque que eu não estava observando. Todos eles eram altos e intimidadoramente robustos, e todos estavam rindo e me olhando. Pelo canto do olho, o cara da van também começou a caminhar em minha direção. Eu me lembro de ele estar assobiando. Acelerei novamente o passo e procurei desesperadamente minhas chaves no bolso enquanto corria em direção à porta. O grupo de homens então se desviou em minha direção, cortando parcialmente meu caminho. Em toda a minha tola educação, parei. Eles sorriam para mim com sorrisos perversos, claramente me avaliando, olhando de cima a baixo meu corpo. Isso me deixava enjoada. Tentei não entrar em pânico e me aproximei um pouco mais do meu apartamento. "Ei, qual é o seu nome? Para onde você está indo? Qual é o seu Snapchat? É esse o seu apartamento? Podemos ir aí. Você fuma?" Eles me bombardearam com perguntas, uma após a outra. Tentei recusá-los, gaguejando: não, obrigada", enquanto via o cara da van se juntar ao grupo, me encarando enquanto eu me afastava. Eles se aproximaram mais.
Um deles estendeu a mão para mim, seus dedos realmente tocando meu braço. Eu recuei, tentando não começar a chorar, mas Sésame de repente avançou contra eles, mostrando os dentes e emitindo um rugido aterrorizante. Todo o seu lado fofinho desaparecera, e ele parecia querer arrancar a garganta de um daqueles caras. Isso os assustou o suficiente para que eu conseguisse me virar e correr a distância final até meu prédio, trancando a porta atrás de mim. Caí no chão dentro do meu prédio, abraçando Sésame. No entanto, toda a parte da frente do meu prédio era de vidro e, para meu horror e incredulidade, o grupo de homens veio e ficou em frente às janelas, sorrindo para mim, rindo e fazendo caretas e gestos obscenos. O gerente do apartamento saiu e chamou a polícia, mas eles fugiram. Voltei para casa, tomei um banho e chorei, tremendo de medo. Sésame teve um jantar especial naquela noite e continuei me dizendo que eles só queriam me provocar, que eu nunca estive em perigo real. Cerca de um mês depois, quando finalmente consegui sair do meu apartamento sem uma ansiedade severa, estava planejando me mudar um pouco mais longe do campus. Ainda seria em um bairro perigoso, mas a ideia de aqueles homens saberem onde eu morava me mantinha acordada à noite. Meu apartamento realmente contratou um segurança para estar lá 24 horas por dia, 7 dias por semana, depois que alguém invadiu o prédio, quebrou todas as janelas, destruiu alguns móveis e até roubou várias bicicletas. É claro que minha bicicleta foi roubada. De qualquer forma, eu estava voltando para casa depois da aula, e era um dia lindo. Eu realmente me sentia feliz pela primeira vez e coloquei meus fones de ouvido nos últimos blocos antes de chegar em casa. Depois de uma quadra, comecei a sentir que alguém estava me observando. Minha palma começou a suar. Olhei por cima do ombro, tentando não parecer óbvia, e um homem alto estava a cerca de 6 metros atrás de mim, me encarando fixamente. Virei a cabeça rapidamente e tirei os fones de ouvido. Não, pensei, não pode ser um deles. Estou apenas pulando para conclusões, devido ao meu transtorno de ansiedade e paranoia. Com certeza havia algo familiar nele. Meu coração começou a disparar enquanto eu esperava que os outros não estivessem me esperando na esquina do meu prédio, prontos para me atacar. Andei mais rápido, desejando que Sésame estivesse comigo. Estava com muito medo para olhar para ele enquanto mexia nas chaves e forçava a porta a abrir o mais rápido que podia. Esse se revelou um erro crucial. Enquanto corria para o elevador, tentando respirar aliviada, vi com absoluto horror que o homem havia segurado a porta que eu havia jogado para abrir e estava lentamente entrando no prédio comigo. Ele parou, afastando-se de mim, o suficiente para que eu pudesse ouvir sua respiração ofegante e sentir o cheiro de álcool vindo dele. Meu coração estava disparando no peito agora, e eu lutava para pensar com clareza. O gerente do apartamento já havia ido para casa naquele dia e eu estava completamente sozinha no saguão. Não havia outras saídas daquela sala, e o estranho estava bloqueando meu caminho para a porta. O segurança, que deveria estar vigiando o prédio, não estava em lugar nenhum. O elevador chegou e eu tentei correr para dentro, pressionando o botão de fechar a porta o mais rápido que pude. Apertei o botão do meu andar e me encostei no canto mais afastado do elevador. Comecei a tentar novamente recuperar a respiração, mas, no momento em que a porta estava quase fechada, ele enfiou a mão. Não conseguia acreditar. Ele esperou até que a porta estivesse quase fechada e então a parou. Ele estava tão perto que não havia como isso ser um erro. Meu estômago despencou e uma sensação sufocante de desespero se espalhou. Mantive a mão para baixo enquanto ele se juntava a mim. Minha esperança desesperada de que ele fosse apenas um residente bêbado e sujo do prédio se despedaçou quando ele não pressionou nenhum botão. Não sei por que não corri para fora do elevador ou tentei deixar o prédio novamente. Estava paralisada de medo, e tudo o que podia fazer era assistir a porta fechar e selar meu destino. O elevador estava cheio do fedor de álcool e sujo. Olhei para ele e ele estava olhando para mim com um sorriso torto e dissimulado, realmente balançando a cabeça e me avaliando, como um predador avaliando sua presa. Tentei me concentrar nas luzes acima do meu rosto enquanto subia, esperando que um milagre acontecesse e ele não me atacasse assim que as portas abrissem. Pensei que talvez a porta se abrisse e um dos meus vizinhos estivesse lá, mas não.
Era noite, e o andar estava deserto. Ele não me disse nada quando saímos. Estava totalmente em silêncio enquanto o horror se acumulava. Ele me seguiu, apenas a poucos passos atrás de mim, e eu me lembrei de onde ficava a minha porta, rapidamente fazendo uma curva na esquina e subindo as escadas, respirando profundamente, tentando me acalmar. Sabia que a única coisa que me separava dele era uma porta de madeira fina. Quando cheguei ao meu andar, ele ainda estava atrás de mim, mas o som de seus passos se aproximando aumentou o volume no meu peito. Olhei nervosamente para o meu apartamento. Ele estava se aproximando mais, então simplesmente bati a porta e a tranquei atrás de mim. Agora, havia um pânico em meu peito. Eu não queria sair e não queria esperar. O que eu ia fazer? Ouvindo ele girar a maçaneta da porta e batendo de leve, mesmo assim eu não olhei pela janela, não fui até o interfone. Eu só sentei na sala de estar, à minha frente, sentindo a presença dele ainda ali do lado de fora, me esperando. Por várias horas, o silêncio pairou enquanto eu pensava sobre as minhas opções. Foi assim que meu último encontro com um homem estranho me afetou. Eu tinha muito medo de ir para a cama naquela noite, porque, mesmo que eu tenha deixado o homem em minha porta, ele continuava assombrando a minha mente. A cada nova batida e ruído na minha casa, a imagem dele passava pela minha mente. Cada sombra projetada pela luz do corredor me deixava apavorada. Passou-se mais um mês e a cada dia que passava eu me sentia mais frágil. A minha confiança em mim mesma estava se esvaindo lentamente. Finalmente, entrei em contato com um amigo de infância que também morava na área e pediu para ele me acompanhar quando saísse. Ele ficou surpreso e me deixou nervosa quando me perguntou por que eu estava tão nervosa e com medo de tudo. Para ele, parecia tão tranquilo e bonito fora. Então eu fiz o que sempre faço em situações assim, e coloquei meu rosto mais animado e sorri. Depois disso, eu me movi, e isso se provou uma escolha maravilhosa, porque, assim que fiz a mudança, me senti mais leve e mais feliz do que jamais imaginei que poderia me sentir. Quando eu tinha 20 anos, mudei-me de Baltimore para Eastern Shore, achando que a distância ajudaria a mitigar meu vício. Não ajudou, ao contrário, acabei dirigindo para Baltimore a cada poucos dias e comprando várias centenas de dólares em heroína, em vez de comprar menos diariamente. Nesse processo, conheci muitas pessoas estranhas, algumas delas eram hacks em Baltimore. Um hack é alguém que atua como motorista de táxi legalmente, frequentemente, eles levam as pessoas para a cidade para buscar suas drogas ou cobram metade da tarifa de um motorista de táxi legítimo. Conheci um cara mais velho em um Dunkin' Donuts em Dundalk que fazia isso. Não costumava usar hacks, mas uma noite meu motorista entrou na contramão em uma rua de mão única na frente de um policial, e fomos parados e revistados. Descobriu-se que o idiota trouxe suas tais de maconha com ele, então fomos presos e enviados para a BCDC. Eu estava furioso. Por volta da meia-noite, aquela noite, eles me liberaram. Acontece que, não apenas meu amigo admitiu a posse da maconha, mas a razão pela qual nos revistaram era que a licença dele estava registrada como suspensa, o que era mentira, e o advogado do meu amigo tinha chamado a atenção para isso. Então, lá estava eu, no meio da cidade de Baltimore, sem transporte, sem lugar para ir, com a síndrome de abstinência no meio de dezembro. Eles liberaram os homens e as mulheres separadamente, e o celular do meu amigo ainda estava desligado na época. Quando tentei ligar, descobri que ele havia sido liberado várias horas antes, mas deixou o celular no carro. Para quem não teve o prazer de ser preso, eles apreendem seu veículo, então, se você tiver a infelicidade de ser processado e liberado depois das 17 horas ou antes das 8 horas, você está sem sorte para recuperar seu carro, sem mencionar mais algumas centenas de dólares no buraco. Enquanto eu passava mentalmente pela minha lista de opções, lembrei do hack que conheci mais cedo naquela semana e decidi tentar. Pensei que, pelo menos, se ele ainda estivesse acordado, eu poderia pagar para que ele me ajudasse a conseguir e me deixasse em uma estação de ônibus Greyhound para esperar a noite passar. Bem, liguei e, não só ele estava acordado, mas também estava a apenas 10 minutos de carro de onde eu estava sendo liberado.
O fato de ele ainda estar acordado às 1 hora da manhã poderia dar pausa a pessoas normais, eu apenas assumi que ele provavelmente era um viciado em crack ou algo do tipo e estava sem sorte. Dentro de meia hora, ele chegou, e eu me empoleirei no longo sedã cinza, aliviada por estar fora do frio e de volta ao chão sólido. Para lhe dar uma ideia de como esse cara se apresentava, a melhor maneira que consigo descrever é que tudo nele era cinza. Seu veículo era um cinza médio, amassado, seu cabelo era longo e de um cinza profundo e sólido, até sua pele parecia cinza. Lembro que ele tinha o rosto de uma mulher pós-menopáusica, meio seco, se é que você me entende, suave. Em retrospecto, o cara era assustador, mas na época ele parecia apenas normal. Na verdade, no mundo das drogas, existem tantas pessoas estranhas com quem você é forçado a lidar diariamente que, a menos que alguém se apresente como claramente volátil, você acaba aprendendo a ignorar a loucura. Se você não fizer isso, você se afoga nela. Conseguimos comprar em Baltimore, sempre tem alguém por aí. Pedi a um cara para me levar até a estação Greyhound, apenas querendo me recuperar e me enroscar até conseguir pensar em pegar um ônibus. Ele meio que apenas olhou para mim, olhou para baixo, olhou de volta e então perguntou se eu queria ir assistir TV na casa dele até os ônibus começarem a funcionar. Olhando para trás, lembro de ter ficado um pouco hesitante, mas o homem parecia tão normal, uma não entidade, que eu não conseguia imaginar que ele fosse uma ameaça. E, para ser totalmente honesta, eu só queria um lugar limpo e quente para me recuperar. Eu estava bem além da síndrome de abstinência nesse ponto, e todos os meus pensamentos consumiam apenas a vontade de ficar bem. Ao tomar meu silêncio como hesitação, lembro dele me dizendo para não me preocupar, que ele não iria tentar nada. Deveria talvez ter mencionado que eu sou uma mulher de 1,65 metros e 45 quilogramas, 20 anos na época, e que a estação de ônibus não era o lugar mais seguro para uma mulher tão pequena como eu estar vagando às 2 horas da manhã. Ele estava apenas tentando ajudar. Bem, saímos, mas eu o agradeci, disse que tudo bem, e prosseguimos para o condado. Até hoje, ainda não sei em que direção íamos, apenas que onde quer que ele morasse, estava a cerca de meia hora da cidade e não era na floresta, mas em uma área densamente arborizada. À medida que nos aproximávamos de sua casa, ele começou a agir um pouco estranhamente, não o suficiente para disparar o alarme, mas ainda assim. Nunca esquecerei ele dizendo que ou o chefe da polícia daquele condado ou o filho do chefe moravam no mesmo cul-de-sac que ele, que eram amigos e que o cara o ajudou a sair de algumas situações. A casa ficava bem em um lago, com um cais no quintal. Eu não tinha ideia de qual condado era esse, e ninguém que tentei descrever isso conseguiu localizá-lo também. Era totalmente alienígena para mim. Ele estacionou na garagem, e fiquei chocada ao ver que a casa dele estava mais próxima de uma mansão do que do tipo de lugar que eu imaginava. Ele me contou, enquanto estacionava e caminhávamos até a porta, que havia pertencido à mãe dele, que havia falecido recentemente. Lá estava esse cara descuidado, com um carro descuidado e roupas descuidadas, vivendo em uma casa extremamente bem, não apenas agradável, mas cara, dirigindo por aí o dia e a noite por trocados e basicamente vivendo em um Dunkin' Donuts. Eu estava mais do que um pouco cética quando entramos. A situação se tornava ainda mais estranha, mas pelo menos mais familiar, mais alinhada com o que eu tinha visto do cara até agora. A casa estava coberta em duas coisas, poeira e quinquilharias. E quando digo coberta, quero dizer que cada centímetro de espaço de superfície estava coberto de anjinhos de porcelana de gosto duvidoso e coisas baratas de lojas de $1. Estantes, mesas, o topo da enorme televisão velha e até a cozinha estavam cobertos. A cozinha em si só vi por um breve momento, mas nunca esquecerei como até a pia estava cheia delas. E havia as obrigatórias toalhinhas que todos os idosos pareciam ter em abundância, todas empoeiradas e descoloridas. Perguntei onde ficava o banheiro e me desculpei para ir me drogar. Estava começando a ficar bem estranha nesse ponto e só queria ficar bem para poder decidir o que fazer. Fiz o que precisava e voltei para a sala, que era o primeiro cômodo que você entrava ao vir pela porta. Não queria ir mais fundo na casa, queria dar uma olhada na fechadura da porta, criar uma estratégia de saída e esperar não precisar de uma. Isso rapidamente foi arruinado. A primeira coisa que o cara fez foi me trazer um copo de água e um punhado de pílulas. Confusa,
perguntei para que serviam as pílulas. Ele disse que eram para dormir. Agora era 3 horas da manhã nesse ponto, e eu tinha que estar na estação de ônibus às 6 horas no máximo. Temos talvez 2 horas antes de termos que sair, então não acho que seja uma boa ideia, já que dormir não estava nos planos e não tínhamos tempo nem para um cochilo rápido. Bem, ele começou a ficar bastante insistente para que eu tomasse as pílulas. Acredite, se não estivéssemos tão longe do nada, sem mencionar que era dezembro e extremamente frio nesse ponto, eu teria saído correndo. Em vez disso, peguei 2 pílulas da mão dele, coloquei na boca e tomei um gole de água, dizendo, bem, que se dane. Imediatamente ele se iluminou e saiu correndo para me trazer outro copo de água, o qual pedi. Olhando para trás, eu não deveria ter bebido a água. Sou uma idiota. Cuspi as pílulas e as enfiei no sofá. Durante todo esse tempo, estávamos falando sobre coisas pequenas, política local em Baltimore, música, nada profundo. Nesse ponto, ele começou a me perguntar sobre produtos químicos, sobre drogas, especificamente que tipo de drogas poderiam fazer alguém desmaiar sem prejudicá-lo. Quanto seria necessário para alguém tão pequeno quanto eu? Tentei agir como se essa conversa fosse totalmente normal. A essa altura, parecia que minha existência dependia de não perceber quão anormal era toda a situação. Pensei que meu raciocínio naquele momento era, se ele está apenas tentando se certificar de que não era um problema, talvez não seja um problema. Infelizmente, havia algo profundamente errado. Ele havia sido tão amável até esse ponto, e foi nessa altura que ele finalmente me revelou que ele não estava apenas fazendo o favor de me ajudar. Ele era um revendedor e, embora eu estivesse tentando me viciar, ele estava só esperando que eu ficasse completamente fora de mim para que ele pudesse ter certeza de que não me atrapalharia. E sim, estava prestes a ser mais um ou que você não faz isso, ou eu sou um malandro, mas sou um bom malandro. Eu estava completamente sozinha, e não havia como voltar atrás, apenas uma maneira de sair pela porta ou fazer com que ele me deixasse ir. Nesse momento, tudo o que eu queria era um lugar seguro. Contei a ele que não tinha certeza do que estava acontecendo com a porta, mas pensei que talvez pudesse sair por ela se ele não estivesse olhando. No fundo, tinha certeza de que estava apenas pensando demais. Lembro de me perguntar se tinha que sair, se ele queria fazer algo e que eu só queria um lugar para esperar o ônibus. Fui muito imatura para acreditar que estava apenas me protegendo, e isso era o que mais doía. Eu estava tão longe de casa e ainda acreditava que tudo daria certo. No entanto, a verdade era que, quando o que parecia ser uma boa ideia se tornou uma má ideia, a pior ideia era não ficar alerta. Lembro de um ponto em que ele se afastou um pouco e eu olhei ao meu redor. Isso não estava certo, e enquanto meu cérebro tentava me avisar, outra parte de mim estava me dizendo para ficar tranquila. Enquanto tentava avaliar o que fazer, o que queria dizer era que eu realmente não tinha ideia de como me comportar. Tudo estava tão ruim que eu me sentia quase entorpecida, o que me fez perceber que a única coisa em que poderia confiar era no instinto de sobrevivência. Comecei a me levantar da cadeira e quando o cara se virou e olhou para mim, eu percebi que não havia um homem de verdade ali, apenas uma pessoa distante em um corpo. Ele estava tão feliz de que eu o estivesse seguindo até a casa dele e, quando olhei para ele novamente, percebi que algo estava realmente muito errado. Naquele momento, ele percebeu que eu não tinha certeza do que estava acontecendo e começou a agir de maneira estranha novamente, tentando fazer com que eu me sentisse segura. Estava claro que ele estava esperando que eu me tornasse vulnerável. Assim que olhei para ele, e ele olhou para mim, meu estômago se revirou, e comecei a perceber que não poderia me sentar ali e ser um alvo, que não poderia esperar mais, que precisava ir. Mas não sabia como. Ele estava tentando me mostrar um álbum de fotos, e era só mais uma tentativa de me distrair. Foi horrível. O homem parecia uma sombra, um eco distante de alguém que estava me levando a um lugar. Naquele momento, percebi que não conseguiria deixar a casa. Havia algo naquela casa que simplesmente não estava certo, e a sensação de que algo estava prestes a acontecer aumentou a cada momento. Então, assim que ele me virou, eu saí correndo. Ele gritou e me seguiu, mas eu fui rápida. Eu tinha que ir embora. De alguma forma,
consegui chegar ao final da rua e estava quase fora do alcance dele. Enquanto corri, ouvia-o gritar atrás de mim. Ele não parecia realmente preocupado comigo, mas como alguém que havia perdido um brinquedo. O mais perturbador foi que nunca consegui entender o que ele queria de mim, mas sabia que tinha que ir embora. Ao entrar em uma estrada, consegui parar e me espremer entre os carros, ouvindo-o chamando meu nome. Na verdade, não consegui pensar em mais nada, apenas queria me afastar. A adrenalina disparou em meu corpo enquanto eu me espremia entre os carros estacionados, ofegante e assustada. A escuridão da madrugada parecia cada vez mais opressora. Cada passo que eu dava era uma tentativa de me distanciar daquele homem que, até então, parecia apenas um estranho. A insegurança começou a tomar conta de mim, mas não havia tempo para hesitar. O medo do que ele poderia fazer me empurrava a ir mais rápido. Lá estava eu, uma mulher sozinha em uma cidade estranha, sem ninguém a quem recorrer, sem saber como sair daquela situação. Mas algo dentro de mim me dizia para não desistir. Eu só precisava encontrar um lugar seguro, um lugar onde pudesse pedir ajuda ou simplesmente me esconder. Lembrei que havia uma estação de gasolina a algumas quadras, onde poderia entrar e me sentir protegida. Com todas as forças que me restavam, corri na direção da luz que brilhava ao longe. Quando finalmente cheguei à estação, meu coração estava disparado. Entre as luzes e os carros passando, eu me senti um pouco mais segura. Entrei, ofegante e com a adrenalina ainda correndo em minhas veias. Os atendentes olharam para mim, confusos, enquanto tentava explicar rapidamente o que havia acontecido. A expressão em seus rostos se transformou de curiosidade para preocupação. Um deles, percebendo meu estado, rapidamente ligou para a polícia. Enquanto aguardava a chegada da ajuda, senti o peso do pânico se dissipar lentamente. Embora ainda estivesse nervosa, havia um alívio em saber que estava em um lugar seguro. O atendente tentou me confortar, oferecendo água e pedindo para que eu me acalmasse. A sensação de estar protegida, embora apenas temporária, era o que eu precisava. Quando a polícia chegou, eles me perguntaram sobre o que havia acontecido. Eu relatar tudo o que sabia, mesmo enquanto as memórias e os detalhes começavam a se confundir em minha mente. Agradeci ao atendente, e quando os policiais me pediram para descrever o homem, percebi que não tinha certeza de muitos detalhes. Apenas a impressão de que, embora parecesse uma boa pessoa no começo, algo estava completamente errado. Eventualmente, a polícia conseguiu localizar o homem. Ele havia desaparecido, mas tinha várias queixas de comportamento suspeito em seu histórico. Após o incidente, voltei para casa, mas a experiência me marcou de uma forma que nunca poderei esquecer. Aprendi uma lição difícil sobre confiar demais nas pessoas, especialmente quando se está vulnerável. O medo e a ansiedade nunca desapareceram completamente, mas essa experiência me fortaleceu. Tornou-se um lembrete constante de que a cautela é essencial e que o instinto de sobrevivência é poderoso. Desde então, aprendi a ouvir essa voz interna que me avisa quando algo não está certo. E, mais importante, aprendi a cuidar de mim mesmo em um mundo que, por vezes, pode ser assustador e imprevisível.